Comadre Ney, seja bem-vinda. É um tema muito caro a cada um de nós, o discernimento vocacional. Você que assistiu todas essas lives e agora não sabe por que caminho seguir, o Padre Leandro vai nos encaminhar neste segmento no caminho do Senhor. Já vou convidá-lo e enquanto isso vocês vão chamando seus amigos para vir participar conosco dessa live. Todos me escutam bem? Sinalizem, por favor. Boa noite, Larissa. Boa noite, Padre Leandro. Olá, irmã Ana Carla, boa noite. Tudo bem com o Senhor? Seja bem-vindo à nossa live. Deixa eu arrumar meu som que eu não escuto o Senhor bem. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui aí, nessa noite, participando dessa live com todos vocês. Enquanto isso, o povo já está aí entrando. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Pronto. Acho que agora eu lhe escuto. Pode falar alguma coisa, Padre, para ver se eu lhe escuto? Sim, irmã. Está me ouvindo bem? Não lhe escuto. Então não? Começar assim. Não. Pronto, agora sim. Pronto, sim. Vamos continuar. Seja bem-vindo, Padre, à nossa página. Obrigado, querida. Recebê-lo aqui conosco. O Senhor que é sempre um incentivador de todas as vocações, principalmente das vocações das Irmãs do Bom Conselho. Então, nós tivemos a inspiração divina de ter o Senhor aqui conosco nessa noite. Vou pedir para que o Senhor mesmo se apresente e fique à vontade. Muito bem, então eu quero agradecer mais uma vez, né, esse convite de poder estar aqui com vocês, participando dessa live, participando desse momento vocacional e louvar a Deus pelo dom que é a existência desse carisma, do Bom Conselho, e por toda a missão que tem realizado na igreja e de modo particular nas mídias sociais, né, nesse tempo de pandemia, estão ainda mais presentes, né, com esse trabalho tão bonito de anúncio vocacional aqui nas nossas mídias sociais. Quero saudar a todos que nos assistem também, que nos acompanham, vocacionadas, meninas jovens que estão discernindo a vocação, a vida consagrada, mas também os rapazes, os jovens, que também estão ingressando aí, né, nessa nossa live, que participam também do GVA e que foram incentivados a poder estar aqui conosco hoje participando, para também ouvir um pouquinho daquilo que eu consegui preparar aqui para esse nosso encontro, para esse nosso momento. Então, irmã Ana Carla, obrigado por esse convite. Eu sou o cônego Leandro Câmara, reitor do Seminário Arquidiocesano de São José, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Vou completar em novembro, próximo, daqui a alguns meses, 14 anos de sacerdócio, dos quais 11 já são dedicados à formação dos futuros sacerdotes, né? De tal maneira que eu penso que a maior parte, né? A maior parte do meu sacerdócio vivido até agora
é dedicado às vocações sacerdotais e que é uma missão muito especial, que eu amo muito, que eu estimo muito, que eu sou um aficionado, um apaixonado, razão pela qual eu estou até dedicando o meu estudo de pós-graduação sobre esse tema, né? E com muita alegria exerço hoje essa missão que a igreja me confia. Com 39 anos de idade e padre da Arquidiocese do Rio de Janeiro, oriundo da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Realengo, no Vicariato Oeste, também na nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro. Bom, irmã, eu acho que tá boa a apresentação, ou preciso dizer mais alguma coisa? Tá ótimo. Então, o senhor fique à vontade. Estou sabendo que o senhor preparou um itinerário sobre o discernimento vocacional. Então, o senhor fique muito à vontade para falar para esses jovens que, assistindo todas essas nossas lives e sentindo no coração todo esse amor de Deus, esse chamado, de certa maneira eles se sentem um pouco com medo e perdidos de como dar o seu sim, como iniciar essa resposta de amor a Deus. Então, o Senhor, fique à vontade na sua palavra. Muito bem. Bom, eu, antes de entrar no tema, né, o discernimento vocacional, como iniciar e como levá-lo a bom termo, foi o tema que me foi proposto para poder tratar aqui nessa live com vocês. Eu gostaria de apresentar algumas bibliografias que me inspiraram, que já me inspiram já há algum tempo nessa vivência de formador, no exercício dessa minha missão como formador e como um promotor vocacional, já desde seminarista, que trabalho com as vocações, que sou promotor vocacional. Então, eu gostaria de apresentar alguns livros que eu penso que podem servir bastante para o crescimento e para o amadurecimento vocacional dos nossos jovens, dos nossos vocacionados e das nossas vocacionadas que nos acompanham nesse momento, né? O primeiro livro são todos do Padre Amedeo Tintini, são, na verdade, opúsculos. Opúsculos são pequenos livros, livro de bolso, popularmente conhecido como livro de bolso, porque é uma linguagem mesmo simples, é uma linguagem que deve se ter mesmo acessível nas mãos, no bolso, de modo que você possa ler, reler e possa enriquecer a sua reflexão acerca da vocação. Então, o primeiro livro do Padre Amedeo Tintini, que é um grande autor, que é uma grande autoridade, um grande especialista no tema da vocação, seja o sacerdócio, seja a vida consagrada, o Padre Amedeo Tintini, então, ele escreveu vários livros sobre formação sacerdotal, sobre vida consagrada e sobre promoção vocacional. Então, um dos livros que eu usei é Quando Deus Chama, a consagração, aposta e desafio para os jovens de hoje. Vocês estão vendo? Dá para ver sim, padre. Então, esse livro ajudou bastante nessa preparação, a preparação dessa partilha, e eu recomendo os nossos jovens que adquiram, né? Eu não estou lucrando nada com essa propaganda, a não ser a vida e a alma de vocês generosamente entregues a Deus. Então, se tem um lucro que eu quero receber, é que vocês se encontrem na vocação que Deus vos chamar e sejam felizes na vivência dela. Então, esse é um livro, Quando Deus Chama, a consagração, aposta e desafio para os jovens de hoje. Um outro livro importante que também me ajudou nessa partilha é Amedeo Tintini, Quando a Carne é Fraca. Todos estão vendo? Quando a carne é fraca. O discernimento vocacional diante da imaturidade e das patologias do desenvolvimento afetivo sexual, né? Um tema bastante pertinente, um tema bastante necessário no processo de discernimento vocacional e que eu também oriento a todos que estão nos acompanhando. Um outro livro, aqui já é mais destinado àqueles que trabalham orientando os vocacionados. É um livro mais destinado aos promotores vocacionais, porém, qualquer vocacionado e vocacionada
pode também adquirir a história pessoal Morada do Mistério, Padre Amedeo Centini. A história pessoal, Morada do Mistério. Indicações para o discernimento vocacional. Olha só que legal. Então, eu recomendo a vocês que nos acompanham adquirir esses opúsculos, livros de bolso, para você ter no bolso e poder enriquecer o seu discernimento vocacional. Bom, quando nós pensamos em vocação, nós lembramos do verbo vocare, do latim, que quer dizer chamar. A vocação, portanto, é um chamamento. A vocação é um chamado, é um convite feito por alguém a alguma pessoa. Quando nós estamos falando de vocação consagrada, ou vocação sacerdotal, ou vocação matrimonial, nós estamos falando de um convite, de um chamamento, de um chamado feito por Deus a uma pessoa que é o destinatário desse convite, que é o destinatário desse chamado, a uma pessoa concreta. Um chamado divino, porque a vocação matrimonial, sacerdotal ou religiosa é uma vocação divina, é uma vocação que vem de Deus, é um dom de Deus. Então, vocare é o chamado que Deus faz, é o convite. Vocação é o chamado que Deus faz, é o convite que Deus faz ao ser humano, a quem ele quer confiar uma missão específica, um serviço específico. Partindo desse princípio, porque a vocação é um chamamento, é um convite feito da parte de Deus, é de fundamental importância que a gente compreenda que Deus, ao chamar, ele exerce a sua liberdade, porque ele escolhe aqueles que ele quer para o que ele quer, né? Então, quem é chamado à vida consagrada é Deus convidando aquele ou aquela que ele quer para a vida consagrada. Tratando-se de um chamado, de uma vocação sacerdotal, é Deus, no exercício da sua liberdade, chamando aquela pessoa, aquele rapaz, chamando quem ele quiser para a vocação que ele quis, que ele quer para esse jovem, o sacerdócio. E acontece a mesma coisa com a vocação matrimonial. Ora, se Deus, que é o autor do chamado, é livre para chamar, o vocacionado, o destinatário desse chamado, é alguém também inteiramente livre para responder. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito, vai dizer que a vocação é o encontro de duas liberdades. Olha que coisa bonita, né? A vocação é o encontro de duas liberdades. A de Deus, que chama os que ele quer para o que ele quer. E a do homem, e da mulher, o homem aqui entendendo o ser humano, né? A pessoa, né? Humana, e a pessoa humana que tem a liberdade de responder, de corresponder ou não a esse chamado. Então, depois dito isto, né? Depois de saber o que é vocação, depois de entender que essa vocação supõe o seu convite feito e a resposta feita supõe liberdade, é importante que a gente identifique as vocações para as quais o ser humano pode ser chamado. Antes disso, eu queria distinguir vocação de profissão. A vocação é uma vida vivida, é um estilo de vida, é uma forma de vida vivida fruto de uma escolha, primeiramente de Deus. O vocacionado é alguém escolhido por Deus, que escolheu atender o chamado de Deus. A profissão, você não é escolhido para professor, você se
você se faz pronto, você se prontifica, você se voluntaria, não é isso? E se forma e se prepara para isso, para viver de um tempo a um tempo, enfim, o tempo profissional normal de uma carreira. Portanto, a profissão é uma escolha humana que o ser humano pode fazer. A vocação é uma escolha feita por Deus acerca de alguém que pode corresponder ou não. Então, há uma distinção entre vocação e profissão. Vocação você vive e exerce a vida inteira até o fim da vida. Profissão você exerce enquanto você tem uma carreira profissional a trilhar, enquanto você tem um tempo a trabalhar e a produzir profissionalmente falando, né? Bom, então, para quais vocações o ser humano ele é chamado? A pessoa humana ela é chamada. Em primeiro lugar, a pessoa ela é chamada à vida. Esse é o primeiro chamado que Deus nos faz. E através desse chamado, olha só que coisa bonita, profunda e instigante. Esse é o único chamado que nós não podemos dizer não. Não nos é dada a capacidade ou a escolha de dizer não a esse chamado. Porque Deus quer que a gente exista. A gente existe porque é fruto de um querer de Deus. É o único chamado, o chamado à vida, é o único chamado que eu, que fui gerado no ventre de minha mãe, não posso dizer não. Infelizmente, existem pessoas que dizem não à vida e recusam gerar vida, gerar um outro, e aí tem toda a cultura de morte, o aborto. Mas, pessoalmente, a mim, que Deus quis que existisse, eu não posso dizer não. Ele simplesmente quer que eu exista. E aqui o interessante, o instigante é o seguinte, é que Deus, ao querer que eu exista e não supondo que eu possa dizer não, ele já marca intrinsecamente na minha natureza o dom da obediência. O dom da obediência, o dom da prontidão, o dom da abertura da alma, do coração e da vida para aquilo que Deus quer de nós. Todo ser humano nasce com isso, mesmo ele não sendo crente, mesmo ele não crendo em Deus. Mas isso ele vai descobrir certamente a partir da fé. Se ele não tem fé, isso pode ficar, essa consciência pode ficar adormecida. Esse é o primeiro chamado, o chamado à vida, que nós não temos o direito de escolha, de dizer que não quer vir. O segundo chamado é o chamado à fé, é o chamado à vida cristã, que nós recebemos por ocasião do nosso batismo e que é por nós, pessoalmente, individualmente, aderido na crisma, no sacramento da confirmação. No momento, alguém professa a fé por nós, nossos pais e padrinhos, mas depois, já alcançada a idade da maturidade, ali na adolescência, final da adolescência e início da juventude, a Igreja nos oferece o sacramento da confirmação, em que nós mesmos iremos ali manifestar a nossa profissão de fé e a nossa pertença a Cristo. No momento do nosso batismo, nós recebemos uma terceira vocação, a vocação à santidade. Essa é uma vocação chamada universal. Universal porque Deus a faz a toda pessoa, né? Toda pessoa é chamada à santidade. Toda pessoa é chamada à vida de santidade, à santidade, a habitar no reino de Deus, concluída essa passagem no mundo, a estar junto de Deus. O chamado universal à santidade é universal porque é para todos. Depois temos a quarta vocação e última, que nós chamamos de vocação específica, em que se encaixa aqui a vocação sacerdotal, a vocação consagrada ou a vocação matrimonial, né? São realidades sagradas, são dons que Deus concede
aqueles que Ele quer. Mas nós estamos falando aqui de vocação consagrada e sacerdotal, não é isso, irmã? Então nós vamos aprofundar um pouco mais. Se você está discernindo a vocação ao matrimônio, você pode aplicar tudo que o padre vai dizer à sua realidade. Até porque o processo de discernimento vocacional de quem procura um seminário, de quem procura um convento, de quem procura uma nova comunidade, no fim das contas, vai ajudar a concluir a que vocação o Senhor me chama. Nós, seminário, convento, nova comunidade, equipe de animação vocacional, serviço de animação vocacional, pastoral vocacional, nós só somos mediadores, nós só somos instrumentos para que os jovens, com a nossa ajuda, né, possa descobrir para qual vocação Deus os chama. Bom. Porque, na verdade, né, padre, o início de um discernimento vocacional é um conhecimento de si mesmo, né? Então, muitas vezes a pessoa acredita que está inclinada ao sacerdócio e à vida religiosa e dentro do discernimento ela vê que é o matrimônio a vocação dela e gera filhos para o sacerdócio e para a vida religiosa. Então, o importante é, de fato, discernir. Nós vamos ver essa importância do autoconhecimento ao longo dessa nossa apresentação, né? Bom, se o discernimento vocacional ele é uma reflexão que se faz acerca do que Deus quer, é preciso que eu entenda que Deus vai se manifestar através de sinais ou através de mediações. Bom, nós não estamos falando aqui para pessoas, eu imagino que estejamos falando aqui para todos que são cristãos, né? E todos nós cristãos conhecemos a liturgia, né? Todos nós conhecemos a liturgia. Mesmo quem não é cristão e que esteja nos assistindo, seja muito bem-vindo, aliás, à nossa live. Mesmo quem não é cristão também sabe o que é liturgia. No início da igreja, ali nos primeiros séculos, os primeiros anos da igreja primitiva, da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, na propagação da fé, à medida em que as pessoas iam acolhendo a pregação e o testemunho do Evangelho, elas recorriam à igreja para serem batizadas. Nesse princípio, havia uma figura muito importante nesse processo, que era a figura do mistagogo. Mistagogo é aquele que introduz no mistério. O papel do mistagogo, no início da igreja primitiva, era introduzir o catecúmeno, era introduzir aquele que queria ser batizado no mistério da fé, no mistério de Jesus Cristo. Então, o mistagogo tinha a missão de conduzir o catecúmeno nessa experiência, na celebração, dando a ele a conhecer o que significa cada elemento da celebração litúrgica, cada fato salvífico ali celebrado. Então, de modo que era muito importante o papel do introdutor nesse processo. Num discernimento vocacional, nós devemos entender que, em primeiro lugar, a nossa vida é uma grande liturgia, é uma grande celebração, na qual nós precisamos viver e fazer mistagogia. Nós vamos sempre precisar de uma outra pessoa para enxergar a nossa vida como um mistério da graça de Deus, como um dom da graça de Deus, como um dom de fé. Então, o papel do promotor vocacional nesse processo é o do mistagogo. O promotor vocacional ajuda o vocacionado a identificar os sinais que Deus manifesta em sua vida, que serão tão importantes para o seu discernimento. Então, toda proposta vocacional, toda experiência vocacional
deve ser uma proposta educativa. Ou seja, um vocacionado, ele será sempre ou deverá sempre ser conduzido e deixar-se conduzir por um mistagogo. E aqui o mistagogo é o promotor vocacional, que é um instrumento de Deus que lhe ajuda a ler os sinais, a interpretar os sinais e a ver os sinais. Seria, me perdoem a expressão, seria muita arrogância de nossa parte entender algo diferente disso, de que o processo vocacional é uma tarefa educativa, né? Seria muita arrogância da nossa parte não entender dessa forma, né? Isso nada tem a ver com infantilização do vocacionado ou infantilização do processo. Imagina, no início da igreja, né, pessoas adultas, pessoas versadas, eram conduzidas por introdutores no mistério da fé. E nós temos que entender a vocação como um mistério de Deus. Nós temos que entender a vocação como um mistério de Deus. A nossa própria vida como um mistério de Deus. E que nós não sabemos, nós não nascemos lendo, nós não sabemos ler, nós aprendemos, nós somos educados. Então, é preciso que o vocacionado seja capaz de fazer uma catequese pessoal, uma espécie de catequese pessoal, em que ele consegue identificar na sua própria vida fatos relacionados com o mistério da salvação de Deus para a sua vida, para a vida da humanidade. Cada jovem, portanto, no processo de discernimento vocacional, deve debruçar-se sobre a sua história. O tema ele é bastante interessante. Como iniciar um discernimento vocacional e levá-lo a bom termo? Como iniciar um processo de discernimento vocacional? Debruçando-se sobre a sua história. Está respondido. Debruçando-se sobre a sua história. Porque o chamado de Deus, que vem de uma pessoa concreta, que é Deus, e é dirigido a uma pessoa concreta, que é o vocacionado, ele é ocorrido, ele ocorre, ele se manifesta na sua história, na sua vida. Então, a mistagogia que deve fazer do vocacionado, inseri-lo num acompanhamento pessoal, é uma espécie de direção espiritual que vai fazê-lo identificar e ajudá-lo a identificar cada passo da sua vida como uma experiência viva de fé. Nesse caminho de discernimento vocacional, nós identificamos aqui que cada pessoa tem uma história pessoal. E nessa história pessoal está dotada. Voltou. Estão me ouvindo? Pronto, voltou, padre. Irmã, eu fui interrompido aonde? Quer dizer, até onde eu parei de falar, não sei. É que eu travei aqui também. Eu pensei que foi a minha, padre, em vez da do Senhor. Voltou? Eu ouço o Senhor. Bom, muito bem. Então, nessa história
que é a morada do mistério, a história do ser humano é o lugar onde o mistério habita, ela deve ser vista à luz da palavra de Deus. E por isso, no discernimento vocacional, além de um mistagogo, além de um introdutor, é preciso que o vocacionado aprenda a cultivar uma memória bíblica. O que significa a memória bíblica? A memória bíblica significa a identificação dos fatos da sua própria vida com o dos personagens bíblicos, com o dos fatos bíblicos. Quem nunca se sentiu na pessoa da samaritana que se encontra com Jesus à beira do poço de Jacó? Quem nunca se sentiu como Mateus, chamado por Jesus na coletoria de impostos? Quem nunca se sentiu como Abraão, que foi chamado a sacrificar o que tinha de mais precioso, foi posto à prova nesse sentido? Quem nunca se sentiu como Jeremias, como Isaías? Enfim, é importantíssimo que no discernimento vocacional o jovem tenha o introdutor e seja capaz de fazer memória bíblica. E o que ajuda muito a construir uma memória bíblica é o contato cotidiano com a palavra de Deus. Esse contato cotidiano eu recomendaria que não ocorresse de forma aleatória. Eu vou escolher um livro da Bíblia e vou começar a ler e ler a Bíblia toda até terminar. Recomendo que não se faça isso. Recomendo que se faça a leitura, a meditação da palavra de Deus, a Lexio Divina, ou seja, a leitura espiritual da palavra de Deus a partir da liturgia de cada dia. Então, nós temos como procurar na internet, tem até aplicativos de liturgia para isso, que ali tem a primeira leitura, o salmo e o evangelho da missa de cada dia. Eu recomendo que o primeiro contato para construir uma memória bíblica, o jovem, então, tenha esse hábito de fazer a sua Lexio Divina, a sua meditação acerca da palavra de Deus, a sua meditação pessoal. O calendário litúrgico, ele tem todo um processo dinâmico e pedagógico em que se tratam os temas da vida de Cristo e o exercício da sua missão e a revelação de Deus no Antigo Testamento, até culminar no Novo, na pessoa de Jesus Cristo. Então, é importante que seja a liturgia do dia, porque já tem uma metodologia, já tem um caminho, já tem um itinerário a ser percorrido. Na medida em que fazemos essa experiência pessoal, cotidiana, com a leitura e a meditação da palavra de Deus no dia a dia, nós vamos construindo memória bíblica, porque vamos identificando a nossa própria vida, a nossa própria história, o que nós estamos vivendo no momento, o que nós já vivemos no passado, com a palavra de Deus. Então é muito importante que o jovem seja capaz, nesse discernimento vocacional, de fazer memória e memória bíblica. É importante também que o jovem seja capaz de fazer memória afetiva. Que seria a memória afetiva? A memória. Internet caindo. Pronto, padre, voltou? Vamos aguardar um pouco o padre voltar. Enquanto isso, se vocês quiserem já ir mandando suas perguntas. Tudo bem agora? Padre? Tudo certo. Perfeito. A memória afetiva, ela é a documentação viva da história, da vida emotiva de cada pessoa. Nós viemos de um pai, de uma mãe, temos uma relação com essas pessoas, de irmãos,
fatos ocorrem na nossa vida, fatos importantes da nossa história, da relação com essas pessoas e com demais pessoas, estão localizadas, estão situadas na memória afetiva. E é muito importante que no processo de discernimento vocacional, nós consigamos fazer memória afetiva, ou seja, recorramos à nossa história pessoal, recordamos a nossa história de vida emotiva para, sobre esses fatos, lançar a luz da palavra de Deus e identificar que na nossa vida existe um fio condutor. E qual é esse fio condutor? É o amor de Deus. Toda vocação nasce de uma experiência concreta do amor de Deus e de uma necessidade do ser humano de corresponder a esse amor. Toda pessoa vocacionada, ela fez experiência do amor de Deus, porque a experiência do amor de Deus é fundamental para a correspondência desse chamado. É fundamental para se atender a esse chamado. Então, o fio condutor dessa história é justamente a experiência do amor de Deus. O discernimento vocacional, ele vai crescendo à medida que o introdutor, que é o diretor espiritual, e o acompanhador vocacional, ajuda o vocacionado a identificar os sinais de Deus na sua vida e perceber que mesmo que diante de fatos negativos, mesmo que diante de feridas, mesmo que diante de experiências dolorosas, o amor de Deus ali se fez presente. O amor de Deus ali o conduziu para que pudesse chegar ao ponto de fazer a sua experiência pessoal desta revelação particular que é o chamado, que é o despertar vocacional, que é aquela voz que nós ouvimos, que nós sentimos no nosso coração, Deus gritar, Deus pronunciar o nosso nome e nos chamar a uma missão. Por isso é muito importante que no discernimento vocacional nós estejamos abertos a ser conduzidos nesse sentido. E por isso que o padre recomendou que esses livros de acompanhamento vocacional possam ser, pelos jovens, utilizados, uma vez que o discernimento vocacional nos coloca diante de algumas situações da nossa própria vida, de alegrias, de realizações, mas também de inconsistências, de imaturidades, de patologias, de situações vividas na ordem da nossa afetividade e da nossa sexualidade. Situações essas que, se não enxergadas sob a ótica do amor de Deus, situações essas, se não identificadas por nós como pertencentes ou integradas a um fio condutor que é o amor de Deus por nós, elas certamente não ajudarão a gente a entender que o Senhor nos chama a uma vocação livre e a uma vocação feliz e que se pode corresponder com alegria, né? Fraquezas, limitações, inconsistências, imaturidades, todos nós as temos. Todos nós teremos sempre o que amadurecer, todos nós teremos sempre o que crescer na nossa vida emocional, na nossa vida afetiva, na nossa sexualidade. Todos nós, enquanto vivermos, enquanto tivermos vida, teremos o que crescer, teremos o que amadurecer. É preciso cultivar, então, aí um outro passo no discernimento vocacional, é esse encontro entre a memória afetiva e a memória bíblica, que vai me fazer perceber que o caminho de discernimento vocacional é um caminho de integração do vocacionado enquanto pessoa e de integração da pessoa do vocacionado com o propósito de Deus, com o chamado que Deus lhe faz, com a missão que o Senhor lhe confia, né? Então, mas isso não se pode fazer sozinho. Isso não se pode fazer solitariamente. Eu preciso de alguém para me ajudar. Eu preciso de alguém para me acompanhar. Por isso, a figura do introdutor é tão importante, vai dizer o padre Amedeo Centini.
À medida em que nós vamos crescendo na autopercepção de nós mesmos, à luz do amor de Deus, no fio condutor que é o amor de Deus, a nossa vida, enquanto pessoas e enquanto vocacionados, vai passando por um processo de transformação e de transfiguração. Transformação e transfiguração da nossa própria história. Na medida em que eu olho os fatos da minha vida, na medida em que compreendo a história da minha vida como morada do mistério de Deus, como lugar onde Deus se revela, como lugar onde Deus habita, o lugar em que Deus me chama, a partir do momento em que eu compreendo a minha vida como a Galileia, aonde o Senhor vai e vai vocacionar e vai chamar, eu vou transformando os fatos da minha vida, eu vou transfigurando e ressignificando as experiências da minha vida. E aqui, a primeira grande experiência que se faz de transfiguração é a do reconhecimento ou aceitação. É importantíssimo que no discernimento vocacional, na dimensão da humanidade do vocacionado e da sua afetividade, haja a experiência da autoaceitação ou do autoconhecimento. Não se trata aqui de um psicologismo, não é nada disso, né? Mas nós sabemos que Deus se revela e se manifesta diretamente na nossa história. E é sob a luz de Deus que nós nos compreendemos melhor. É sob a luz de Deus que nós conseguimos entender o mistério da nossa vida, prescrutar o mistério da nossa vida e ver o quanto somos bons, o quanto somos sagrados e amados por Ele, e o quanto nós podemos ser melhores. Então é muito importante que nesse processo haja o autoconhecimento, haja a aceitação de si, pois ninguém pode se tornar dom de si se não existe o autoconhecimento, se não se faz a experiência do autoconhecimento. Eu vou doar o quê se eu não conheço a mim e nem o que eu posso doar? Não é isso? Então, depois dessa experiência de autoconhecimento e aceitação, nós passamos por passo do perdão e da reconciliação. A identificação de fatos da nossa vida não muito felizes, muitos provenientes de erros que cometemos e que precisam do nosso perdão para que, além do perdão de Deus, precisam do nosso perdão para que também nós possamos, com liberdade, atender ao convite do Senhor, atender ao chamado do Senhor. Então, um passo dessa transfiguração é essa reconciliação que se faz da própria vida, com a própria vida, consigo mesmo, com pessoas, enfim, na nossa vida neste mundo, na nossa relação com as pessoas, e aqui entendendo as pessoas, nós incluímos Deus e o nosso próximo. É importante que nós levemos em conta que o discernimento vocacional hoje, ele encontra alguns desafios. No tempo presente, nós temos o desafio da subjetividade, né, pós-moderna, que vai fazer com que o ser humano, aqui o ponto positivo, tá? O ponto positivo da subjetividade pós-moderna, o ser humano, ele tem um sentido de participação maior, ele tem um sentido de autonomia e de liberdade maior. Mas também a subjetividade na pós-modernidade também tem seus aspectos negativos, que é justamente o perigo do individualismo. Por um lado, hoje a pessoa pode se sentir mais participativa, mais autônoma e com maior liberdade. Por outro lado, se ela não canaliza isso, se ela não vê isso, a ótica do amor de Deus, o fio condutor do amor de Deus, ela vai justamente descambar para o individualismo, né? E aqui, quando o individualismo assume uma hegemonia
num processo de discernimento vocacional ou na vivência de uma vocação ou num processo formativo, a primeira coisa a ser afetada vai ser o compromisso comunitário. E quando se rompe com o compromisso comunitário, se enfraquece a identidade e a missão da instituição. Então, o tempo presente nos coloca nessa linha tênue. Ou a gente vai usar a nossa maior capacidade de participação, de liberdade e autonomia para fazer um bom discernimento vocacional, para um processo maduro e responsável de escuta de Deus, ou nós vamos pensar, ou nós vamos cair no individualismo e vamos pensar um sacerdócio, um carisma de bom conselho ou qualquer carisma ao meu modo. Eu vou ser o padre que eu estou idealizando ser. Ou eu vou ser a religiosa, a consagrada que eu estou idealizando ser. É muito tênue. Ou nós vamos usar a nossa participação, autonomia e protagonismo para responder maduramente, ou nós vamos cair no individualismo que segrega e que rompe com o aspecto da vida comunitária que é essencial na vivência de uma vocação. Porque nós descobrimos a vocação na comunidade e a vivemos em comunidade. Não existe vocação para si. A vocação é sempre para o outro. Em última análise, a vocação é sempre para Deus. É uma doação para Deus. No matrimônio, o homem se doa à mulher, a mulher se doa ao homem. No sacerdócio, o homem se doa a Deus pelo ministério. Na vida consagrada, e aqui em especial no Bom Conselho, a menina, a moça, vai se doar ao carisma por eles me consagram. É sempre para um outro. É sempre para o próximo, é sempre para a comunidade. Então esse é um grande desafio que hoje afeta os nossos jovens. O desafio do individualismo. O próprio medo de se deixar conduzir, o próprio receio de se deixar acompanhar por um mistagogo, que é o diretor espiritual, principalmente, e depois o promotor vocacional, é um sintoma desse individualismo, é um sintoma desse fechamento, de uma autonomia e de um protagonismo fechado em si mesmo, mas que não se permite abrir. Esse serviço ele não será legítimo. Esse serviço ele não será coerente, porque o serviço ele é para o outro, ele supõe abertura essencialmente. Nós devemos nos conhecer para nos tornarmos dom de si para o outro, né? Então, hoje os nossos jovens, eles são muito seduzidos por essa cultura do individualismo, de parcerias e de alianças provisórias, de compromissos descartáveis, muito por conta de uma autonomia não bem vivida, não bem exercida, né? E que acaba, de fato, prejudicando o processo de escuta, que é essencialmente o processo de discernimento vocacional. Então, como levar esse discernimento a bom termo? Esse discernimento se leva a bom termo, se chega a bom termo, na medida em que eu me disponho a escutar o Senhor. Qual é o bom termo desse discernimento? É a descoberta da vocação. É a concretização do chamado. Mas para isso supõe uma escuta, mas para isso supõe uma abertura de coração. Então, veja bem, o discernimento ele não se conclui quando você recebe uma resposta positiva de ingresso ao convento e nem do seminário. Nós só percorremos uma etapa, só cumprimos uma etapa dentre tantas, porque ao longo do processo formativo, seja do sacerdócio dentro do seminário, seja da vida consagrada dentro do convento, o discernimento continua. O discernimento continua. E esse discernimento supõe escuta e supõe deixar-se conduzir. Então, meus jovens, você que nos ouve nessa live vocacional,
É fundamental que você tenha um diretor espiritual, que você adote um diretor espiritual, que você tenha um mistagogo que vai te ajudar a ler a sua história à luz do amor de Deus, à luz da palavra de Deus, e vai te ajudar a identificar os sinais através dos quais, ou melhor, a partir dos quais você vai dar uma resposta convicta, uma resposta concreta, uma resposta pessoal a esse chamado, em que você se dispõe a arcar com todas as consequências dessa resposta. A maior delas, a de se colocar em escuta. Como é difícil escutar. Como é difícil escutar, não é isso? Nós queremos muito alguém que nos escute, né? Nós queremos muito alguém que nos escute, mas nem sempre nós estamos tão dispostos quanto a escutar. E o discernimento vocacional é escuta. É escuta. E diante de um mundo tão barulhento, e o barulho parte de dentro, como no Evangelho o Senhor diz, o que torna impuro o homem não é o que entra, mas é o que sai, e o barulho já está dentro, é importante a gente silenciar interiormente. Silenciar interiormente para poder, com os ouvidos atentos, com os ouvidos abertos, os olhos atentos, a gente possa identificar a Deus que nos fala na simplicidade da brisa suave, como falou a Elias. O papel do mistagogo é tão importante na vida do vocacionado quanto a resposta que ele dá ao chamado que Deus lhe faz, né? O profeta Eli vai dizer assim: Samuel, se o Senhor te chamar pela terceira vez, aí você diga assim porque é Deus que está te chamando. Olha o papel do introdutor. Olha aqui o papel do mistagogo. Olha a importância do mistagogo. Veja, se Samuel não tivesse recebido essa orientação, se Samuel não fosse aconselhado, ele não diria sim. Então veja quanto é importante. O papel do mistagogo é tão importante quanto o sim que o jovem vai dar. Porque tem que ser um sim consciente. Pode haver pessoas que dão um sim sem um mistagogo, sem um orientador espiritual, sem um acompanhamento verdadeiro, sem uma abertura sincera da vida. Pode haver sim. Acontece que esse discernimento ele não será levado a bom termo no sentido de percorrer todos esses passos que a Igreja dispõe para nós como mãe que aconselha os filhos de como deve ser um processo de discernimento vocacional e um processo formativo. Também essa pessoa procura caminhar pelo caminho mais longo, né, padre? Tem o caminho que ela caminha com o seu mistagogo, que ela vai ser direcionada e acompanhada pelo que a igreja a conduz, e ela decidindo caminhar sozinha, ela decide caminhar pelo caminho mais longo, porque Deus não vai abandoná-la, né? Não. Mas ela decide ir pelo caminho pedregoso, pelo caminho mais difícil. Exato. O caminho já não é fácil, né? E quando se faz esse tipo de escolha, os sofrimentos são maiores, certamente, né? Os sofrimentos são maiores, né? Então, como alguém que já acompanha jovens há tantos anos, né? Que já ajuda, né, na orientação vocacional, eu gostaria de deixar esse apelo como formador, como promotor vocacional. Meus queridos jovens, sejam gratuitos na entrega de vocês. E não pensem vocês que a gratuidade da entrega de vocês vai se dar só no dia em que vocês disserem aquele sim vibrante, diante de uma profissão perpétua, diante de uma profissão de votos, ou diante de uma ordenação. Mas se dá na capacidade oblativa que você tem de colocar a sua vida nas mãos da igreja, de colocar a sua vida à disposição da igreja, para que ela, como mãe, através de seus membros, possam lhe ajudar a discernir a sua vocação. Não tenha medo.
E os promotores vocacionais que nos ouvem, por favor, não tenham medo de receber as histórias dos nossos vocacionados. Não tenham receio, né? Olhem com sensibilidade a história dos nossos jovens, dos nossos vocacionados. Olhem a história, olhem as vidas que estão sendo colocadas nas nossas mãos, como morada do mistério. O lugar onde Deus habita, onde Deus se revela e onde Deus convida. Exatamente. Então, Padre, nós temos 4 minutinhos, mas se o senhor tiver um tempinho, eu gostaria de convidar o senhor para nós abrirmos uma outra live, para nós partilharmos um pouco. Alguns têm umas perguntas, né? E aí nós abrangemos um pouco esse tema que é muito caro, né, para nós, e 1 hora é muito pouco para nós partilharmos sobre isso, né? Perfeito, perfeitamente. Nós precisaríamos de 1 semana de formação. Sim, exato. Então eu vou finalizar essa live aqui e vou iniciar outra. E aí o senhor aguarda um pouquinho enquanto eu só salvo e publico essa, tá certo, Tá bom, Padre? tá bom. Você que está nos acompanhando, não fique de fora. Eu já vou iniciar outra live para você continuar essa conversa conosco. Escuta agora, Padre? Muito bem, 100%. Amém. Como a luta de Deus com Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, numa luta desigual, eu me deixei de seduzir. Exatamente. As vocacionadas dizem que quando a live é boa, sempre acontece uma coisa dessas. Então a gente tem que rezar o credo e mandar Satanás para bem longe. Exatamente. Muito bem. A mensagem que eu gostaria... Infelizmente, a nossa não ficou Como? salva, né? Mas infelizmente, a nossa segunda live não ficou salva. Vou ver depois se eu consigo algum procedimento de tentar recuperá-la. Mas o vontade de continuar a mensagem que o senhor estava falando. E a irmã Glaucia tinha pedido para o senhor finalizar cantando uma música. Nossa, mãe, que música. Eu nem sei que música eu vou cantar, mas vamos lá. Acho que eu vou cantar a música da Samaritana, que foi uma coisa que eu estava lendo hoje, preparando essa live. Ao ler aqueles livros que eu falei, né? Aqui ele faz uma Lexio Divina sobre o encontro da Samaritana com Jesus no Poço de Jacó. Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem nos ouve, para quem nos assiste, para quem vai nos assistir, é que possa dispor de um coração oferente, um coração oblativo, capaz de dedicar o tempo, capaz de dedicar a vida, capaz de dedicar a atenção a esse discernimento. Deus certamente tem um chamado concreto a pessoas concretas, e assim como Ele me alcançou através do seu amor e me chamou, Ele quer chamar você a uma vocação. Ele quer manifestar na sua vida o seu amor e revelar essa vocação a você. Seja capaz desse coração generoso, oblativo, que se dispõe a ouvir, que se dispõe a discernir, que se dispõe a ser introduzido nesse mistério do amor de Deus, que é a sua própria vida e que é a vocação para a qual Ele lhe chama, Ele lhe vocaciona. Que eu não sei, mas que Ele sabe e que tem suscitado no seu coração. Muito bem, Padre. Muito bom. Então, que cada um que nos escuta, né, e que vai nos escutar, tanto no nosso IGTV quanto no YouTube, tenham sempre esse coração aberto, oblativo, onde o Senhor possa, de fato, frutificar dentro do vosso coração, né? Porque o Senhor quer que o nosso coração seja esse terreno fértil, né? Para que Ele dê frutos para o reino através de nós. E Sim. agora ficamos com a voz do Padre, né? Muito bem. O pedido excepcional da irmã Glaucia. Eu só vou recorrer aqui a uma colinha, se me permite, pode ser, irmã?
À vontade. Eu vou recorrer a uma colinha aqui para eu não fazer feio, né? Não errar a letra da música e fazer feio. Então, eu prefiro aqui seguir a letra. Como foi algo que eu li ao preparar esse momento, como eu disse, num desses livros do Padre Amedeo Tintini, a gente tem a Lexio Divina sobre o encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó. Então eu vou tentar aqui cantar uma música que fala desse encontro e que eu convido você a se ver na pessoa dessa samaritana, né? Nesse encontro da samaritana com Jesus, a gente vê todo um itinerário vocacional, todo um discernimento vocacional acontecer, né? A ida de Jesus ao poço é a vinda de Jesus até nós para nos cativar e nos manifestar aquilo que Ele quer de nós, o chamado que Ele quer fazer a nós. E aí, ao longo do diálogo, a gente vai encontrando assim vários elementos que nós podemos identificar com os processos de um crescimento no discernimento vocacional. Bom, então posso começar a cantar, irmã? Então vou começar a cantar, tá bom? Muito bem. Me perdoe se eu desafinar, se eu errar, tá bom? Onde é que você vai com tanta pressa? Com esse ar de quem tem muito o que fazer? Se eu posso lhe pedir alguma coisa, eu lhe peço. Senta aqui. Como um dia eu sentei naquele poço e a amizade visitou meu coração. Fui amigo e o esposo que faltava, e hoje pode ser também assim. Os seus olhos me revelam tanta sede, e não sou indiferente à sua dor. Mas tem coisas que eu não faço, não são minhas, dependem somente do seu querer. O milagre se dará por duas vias. Uma é minha, outra eu deixo para você. Se você trouxer a minha, sua água, eu devolvo o vinho. Chega mais perto, não tenha medo. Não diga nada, silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxugo o teu rosto. Lágrimas são fragmentos de histórias que posso entender. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco. Por favor, queira voltar. Não prometo dar-lhe um jardim de flores, mas prometo a força para poder plantá-lo e asseguro no cultivo estar bem junto, se preciso, lhe consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. Cada poda de ter o ensinamento, eu vou lhe ajudar a compreender. Sou o verbo do princípio feito carne,
Sou o Deus que resolveu ter coração. E hoje está sentado à beira desse poço, mirando seu rosto na voz deste moço, lhe dando um recado, que se for possível, espero visita, não tarde em chegar. A casa é a mesma, o mesmo endereço, te espero por lá. Chega mais perto. Muito bom, Padre. Então, com essa música que nos faz refletir e com tudo que o Senhor partilhou conosco nessa noite, né? Que o Senhor nos ama pelo aquilo que nós somos, nos ama no presente, eu deixo a sua bênção para cada um de nós e que o Senhor fique sempre à vontade, está sempre convidado a estar aqui conosco nas próximas vezes, como o Senhor sempre está convidado a estar na nossa casa. A irmã Lediane tinha deixado um recadinho aqui, que as noviças estão esperando o Senhor lá. Então, o Senhor sabe que o Senhor tem sempre um local reservado no nosso coração e na nossa casa, Padre. Amém. Obrigado. Obrigado por essa graça, por esse dom. Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Bom Conselho e São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Obrigado, irmã, por esse convite, por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Padre. Muitíssimo obrigada. Amém. Então, nós vamos ficando por aqui e a cada um de vocês, lembrando que as nossas lives vão ficar salvas no nosso IGTV e no nosso YouTube. Você vai lá e compartilha com todos os seus amigos que não puderam vir aqui assistir. E também você reflete, voltando lá, cada palavra que o Padre falou hoje para a gente. Nós vamos fazer uma publicação com os livros que ele indicou, para que você possa também ler com mais calma durante essa pandemia que você está com um tempinho sobrando, tá certo? Ótimo, Boa ótima noite. ideia. Boa noite e fiquem Boa noite, com Deus. irmã. Tchau, Tchau, tchau.